Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez aqui nos reunimos para dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, O Elemento Feminino, a segunda parte. Então, gostaríamos de lembrar a todas a importância de lermos com antecedência o capítulo que será trazido, porque assim vamos nos familiarizando com o texto, podendo aprender um pouco mais sobre esse capítulo. Então, como sempre fazemos, vamos ler um trechinho do Evangelho e depois fazermos a nossa prece. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mães, muita dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios, por mais culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o item 9. E assim, Senhor da vida, Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos muito a Maria Angélica por mais essa oportunidade de estudo. Pedimos a Jesus e à querida Mãe Santíssima que possa, durante todo o nosso estudo, carrear esses fluidos de coragem, de otimismo e de refazimento, levando ao encontro desses irmãos. E assim, Senhor, na certeza do teu amparo, que possamos, de nossa parte, iniciarmos o estudo da noite. Graças a Deus. Então, meus amigos, gostaríamos de iniciar a nossa aula relembrando a primeira parte trazida pela nossa amiga Geisa, quando ela falou do elemento feminino. Nós vimos que Camilo, ao reviver o seu passado, ficou muito desequilibrado e ele foi conduzido a um tratamento magnético, que nós espíritas chamamos de passe. O medo de reencarnar e ter que passar pelo desafio da cegueira, de sofrer com dignidade e enfrentar os desafios da vida, o levou a um grande desequilíbrio. O remorso de Camilo era enorme. Mas, como sabemos, nunca estamos desamparados. Sempre temos meios que a espiritualidade usa ao nosso favor. Por isso, eles começaram a frequentar as reuniões de arte e moral, música e poesia. E como vocês viram na aula passada, era Rita de Cássia, mais conhecida como Ritinha, um espírito muito nobre que tinha a aparência singela de uma jovem de 15 anos de idade. E ela falava da natureza, ela relembrava muitos temas já conhecidos por eles, recitava poemas com grande formosura e também tocava a harpa com grande maestria. E foi tudo isso que ajudavam a eles a passar por esses desafios, suavizando assim as suas dores e os seus conflitos.
Então, nós vamos ver que eles até conseguiam obter alguns momentos de alegria, apesar das dores que traziam em suas almas. Departamentos femininos. Camilo vai nos dizer que não poderia concluir a obra sem falar desse núcleo da colônia Maria de Nazaré. Departamentos femininos, o local aonde eram destinados a todas as mulheres que retornavam ao plano espiritual pelas portas do suicídio. Elas eram conduzidas para esse local de refazimento. As mulheres que se deixaram absorver pela desesperação do suicídio estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram com o ato da própria vontade, efeitos já bastante indicados nessas páginas. São, pois, tão responsáveis pelas próprias ações e pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuem, boa ou péssima, influirá de sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio, mostrando assim que tanto as mulheres como os homens sofrem os mesmos conflitos, independente do sexo que estejam vestindo naquele momento, porque o suicídio é um ato contrário à lei de Deus. Então, todos eles serão responsáveis pela sua atitude. E agora nós vamos conhecer o instrutor prático do departamento feminino era o mestre Soriomar. Soriomar era grego com amplo conhecimento psicológico e ele então dava aulas práticas para essas mulheres. Ao chegarem do Vale Sinistro, ainda no departamento de vigilância, e serem inscritos como tutelados da Legião dos Servos de Maria, separavam-se homens das mulheres, de acordo com as necessidades de cada um. Jamais fora dado a eles o convívio com o elemento feminino. Nós vamos ver que Teócrito, o diretor da colônia e chefe-geral do hospital, ele exercia tanto na ala masculina como na ala feminina. Teócrito, porém, contava com a colaboração da vice-diretora do hospital, Hortência de Queluz, um espírito nobre que aparentava ter a idade de seus 30 anos. Irmão João era responsável pelo manicômio, tanto no departamento masculino como no departamento feminino. E o mesmo ocorria com o padre Miguel de Santarém, responsável pelo isolamento, e padre Anselmo, responsável pela torre. Esse grupo de espíritos atendiam os departamentos masculinos e femininos da colônia Maria de Nazaré. Havia, então, precisamente 10 anos que nos internáramos na cidade de Esperança. Já não nos arrastávamos caminhando pelo solo ou obrigados ao socorro de uma viatura como outrora. Progredíramos, tornáramos-nos menos densos, menos sujeitos às atrações planetárias, aprendêramos a planar pelo espaço, transportando-nos
por um impulso da vontade em volitações suaves que muito nos apraziam, mormente no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como seria na casa paterna. Então, nós vemos que Camilo já dá aqui um lampejo de alegria, mostrando que eles agora já se encontravam em outra condição vibratória. Seus perispíritos já não eram mais tão densos e tão ligados às atrações do planeta, da matéria em si. Eles agora, através da vontade, direcionando o seu pensamento, eles já conseguiam volitar pela cidade universitária, não precisando usar aqueles veículos, aquelas viaturas que os espíritos ainda densos, ainda naquela fase de tratamento da colônia, usavam para se locomover. E isso para ele era um motivo de grande alegria. E ele começava a ter indícios do que seria esses espíritos que já estão numa outra condição mental, que se locomovem facilmente por todas as regiões do planeta. Departamento hospitalar feminino. Tudo era muito similar ao masculino, com os mesmos anexos, com o isolamento, o manicômio e o estado mental e moral das irmãs também se assemelhavam ao do masculino. A direção dos departamentos também era a mesma, como falamos anteriormente. O que os diferenciavam era que as funções de auxiliares, como enfermeiros, guardas, vigilantes e etc., eram todas preenchidas por mulheres. Vocês se lembram que no departamento masculino, os enfermeiros que cuidavam dos amigos se chamavam Romeu e Alcestes? Pois é, no departamento feminino, nós tínhamos mulheres responsáveis que ajudavam a essas internas de uma maneira mais direta. Entre elas, existia a Vicência de Guzmán, que era irmã do nosso querido Olivier de Guzmán. Ela era uma das enfermeiras que tratavam dessas mulheres que abrigavam o departamento hospitalar feminino. Camilo diz: iniciou-se a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com mais elevada consideração e maior dose de boa vontade. É que o espírito, muitas vezes reencarnado para tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. O que Camilo percebe é que quando os espíritos resolvem reencarnar num corpo feminino e conseguem cumprir com as suas tarefas redentoras junto à família e à sociedade, elas conseguem uma alavanca, uma espécie de progresso mais rápido do que quando encarnadas em corpos masculinos, talvez pela sensibilidade, talvez pela maternidade, por esse instinto maternal, a mulher consegue, quando faz um bom uso, exercendo assim as virtudes morais que lhe são confiadas, ela consegue dar um passo mais rápido na sua trajetória evolutiva. Hortência de Queluz, vice-diretora do departamento, disse:
encaminhar-vos-ei primeiramente, conforme a orientação dos vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso Instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Hortência, então, vai encaminhar esse grupo para um dos departamentos mais difíceis do departamento hospitalar feminino. Mas antes ela vai nos dizer: a mulher, em sua grande maioria, infelizmente na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel por que reencarna como mulher, o papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas, no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Habituado a trato com o julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se na inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente no opróbrio que lhe suporta. Ou seja, meus irmãos, precisamos pontuar que esse livro foi trazido no início do século XX, quando a mulher era totalmente submissa a uma sociedade patriarcal. Nós vimos que, com o avanço dos anos, isso foi mudando. E hoje em dia nós vemos mulheres muito competentes que conseguem dar conta de suas responsabilidades como mãe, como mulheres de negócios, mas precisamos pontuar. Aqui tem uma grande advertência que é muito importante para os dias atuais. Quando a nossa amiga Hortência de Queluz, ela diz: a mulher, em sua grande maioria, não chegou a compreender o verdadeiro móvel por que reencarna como mulher. Nós sabemos que a mulher, ela tem uma espécie de sexto sentido. Ela é mais sensível, o seu espírito é mais perspicaz a certas situações, talvez pelo próprio dom da maternidade. Mas temos que também compreender que não são apenas as mulheres que têm a oportunidade da maternidade que saem enobrecidas de suas reencarnações. A nossa querida Amélie Boudet, esposa do codificador Allan Kardec, ela não teve filhos nessa encarnação, mas ela foi uma nobre mulher. Ela teve um papel importantíssimo junto ao codificador, quando o apoiou e o incentivou no estudo, nas pesquisas das revelações dos espíritos. Então, nós precisamos entender que todas nós que temos a oportunidade de reencarnarmos como mulheres, nós temos um papel junto à nossa sociedade. Continua Hortência de Queluz a dizer: e a tal ponto que nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, diminuindo mais ainda quando julga o homem equiparar-se por lhe imitar as ações com as paixões e atos deslustrosos. Ela aqui está dizendo que nós não temos que ser apenas servis aos nossos maridos ou ao nosso lar, né? E muito menos nos deixar levar pelas paixões e por atos indecorosos que muitas das vezes o elemento masculino se entrega. Nós, enquanto mulheres,
enquanto responsáveis por esse papel, por essa oportunidade reencarnatória tão importante, devemos fazer um bom uso dessa oportunidade. E assim, Hortência de Queluz vai levar esse grupo para conhecerem o manicômio feminino. Chegaram ao manicômio e foram levados a um pátio enorme com várias janelas gradeadas, pertencentes a celas individuais onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas atacadas por forte demência. Eu não sei se vocês lembram quando estudamos o manicômio. O ambiente era tão deletério que eles não tinham acesso direto a esses pátios. Eles poderiam fazer essas observações através das sacadas, das varandas, das janelas desses pátios. Lembramos que os espíritos que eram encaminhados para o departamento do manicômio eram espíritos muito comprometidos com a lei divina. São as suicidas que apresentam o maior grau de responsabilidade e, por isso, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor, pertinente ao estado feminino, deixaram-se prematuramente o corpo carnal. Vocês lembram que, quando estudamos o manicômio masculino, nós vimos que para lá foram conduzidos os espíritos que abusaram do seu veículo físico, seja com o uso das drogas ou até mesmo com os excessos na área sexual, fazendo com que o seu fluido vital se esgotasse antes do momento correto. E o mesmo se dá com esses espíritos femininos que para lá foram conduzidos. Foram almas que abusaram do seu corpo físico na existência. E com isso, elas se comprometeram perante a lei divina. E nós percebemos que nesse ambiente elas ficam um tanto quanto com a sua razão embotada. Elas se tornam pessoas, espíritos dementes, sem o raciocínio, sem a lógica. Atingiram prematuramente o plano invisível, sacrificando-se com o corpo carnal, também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o perispírito com estigmas degradantes, conforme podeis examinar. Pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, acorre maior contingente. Então, como falamos, foram mulheres que fizeram mau uso do seu corpo físico e, assim, não conseguiram viver o tempo que tinha sido planejado para a sua atual encarnação. E eles dizem que de todas as classes sociais, sejam elas pobres, sejam elas ricas, com inteligência, ou mulheres ignorantes, as dores morais que elas traziam na alma as colocavam numa faixa de igualdade. E aqui nós vamos ter a informação que muitas mulheres das classes ditas como elevadas
ou seja, mulheres com inteligência, com poder aquisitivo, apareciam em maior número. Mas por quê, meus irmãos? Porque às vezes, nem sempre, né? Mas às vezes as facilidades da vida, o poder aquisitivo, as pessoas às vezes podem se distrair na atual reencarnação e assim elas se perdem, se deixando levar pelas seduções da matéria. Por isso, eles dizem que essas mais abastadas foram as que se distraíram, enquanto outras que precisam de uma maior contingência de trabalho para se manterem, para se proverem a si mesma e aos seus filhos, através da oportunidade do trabalho, elas têm a mente mais focada para os seus propósitos. Nós vamos ver que muitas negligenciaram aos compromissos assumidos no mundo espiritual em relação ao matrimônio e à maternidade. Muitas mulheres, quando estavam planejando a sua reencarnação, pediram o relacionamento, a estrutura familiar e até mesmo a maternidade como um meio de redimirem as suas almas. Mas muitas, quando reencarnam pelo próprio esquecimento do passado, se perdem na vaidade. E nós vemos que muitas pessoas, muitas mulheres, abrem mão da maternidade ou pela vaidade do corpo físico, achando que vai ficar com o corpo deformado por gerar filhos, outras que preferem ter a sua carreira profissional muito bem sucedida e acha que o filho poderá ser um impedimento. Então, são esses casos, quando a mulher no plano espiritual assume o compromisso de formar um lar, uma estrutura familiar, e quando aqui reencarna pela vaidade, pelo orgulho ou até mesmo pelo próprio egoísmo, elas deixam de lado esses compromissos assumidos para viverem só o prazer da vida material do aqui e da agora. Algumas traziam em seus perispíritos as marcas das reproduções mentais dos embriões humanos que deveriam se desenvolver outrora em reencarnações que não aconteceram. Apresentavam-se algumas plenamente obsediadas pelas individualidades que deveriam habitar aqueles corpos repudiados. Individualidades que, não lhes perdoando as deslustrosas ações que redundaram em prejuízo para os seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las. Nós sabemos que o aborto é uma prática que nós devemos evitar a todo custo. Por quê? Porque muitas das vezes esse espírito que vem como uma oportunidade de se ligar junto a nós, eles também precisam da oportunidade reencarnatória para reparar as suas faltas. Mas nós temos que ter sempre em mente que a lei é de amor e a lei é de reparação. Não devemos ficar presos na culpa, porque a lei divina sempre nos oferece mecanismos de reparação. Então, às vezes, muitos de nós não tínhamos essa informação e cometemos, às vezes, atos que hoje, com a informação que temos, nos trazem uma certa culpa. Mas vamos nos libertar da culpa. Hoje nós temos meios, ferramentas e inúmeras oportunidades de ajudar esses espíritos que, porventura, possamos ter negado a encarnação.
Outras marchariam para reencarnações redentoras, para assim se reajustarem à lei divina, lembrando sempre de Maria, Mãe Santíssima, que sempre intercede junto aos seus tutelados, amenizando os seus padecimentos, criando oportunidades para que esses espíritos possam se reajustar perante a lei divina. Tudo tem um mecanismo, uma oportunidade para que possamos nos reencaminharmos para o caminho reto. Os casos do manicômio feminino eram profundamente mais dolorosos e graves do que aqueles observados no masculino. Por isso, pela oportunidade e por essa responsabilidade que o espírito, quando encarna como mulher, tem diante da sociedade terrena. Algumas individualidades que delas deveriam renascer associam-se aos seres perversos que as rodeiam para também castigá-las, mostrando sempre essa lei de sintonia. Muitos espíritos ficam revoltados por perderem a oportunidade reencarnatória e se vinculam, então, através do pensamento, a esses seres que também, de uma maneira ou de outra, ajudaram para que essas mulheres pudessem desistir de dar a oportunidade reencarnatória. Outras permaneceram em obscuras regiões da Terra. Ainda outras obsediavam mulheres encarnadas, mostrando assim a importância do nosso pensamento, como nós precisamos ter consciência daquilo que pensamos e daquilo que atraímos para perto de nós. Que tipo de companhia nós buscamos? Lembrando que tudo isso se dá pela sintonia e afinidade de pensamentos. Não estando em condições de alguma coisa escolherem voluntariamente, a lei impõe-lhes a renovação carnal. Lembrando que quando vimos os irmãos do manicômio, eles também não puderam participar do seu planejamento reencarnatório, devido à falta de raciocínio, de lógica. Mas isso, meus irmãos, não significa que eles irão reencarnar de qualquer maneira, de jeito nenhum. Ninguém reencarna para falir na sua atual experiência. Todos nós estamos amparados. A nossa reencarnação é sempre planejada pelos nossos espíritos protetores. E no caso deles que estão albergados no manicômio, nós vamos ver que existem esses responsáveis, esses espíritos de escola que irão planejar a sua próxima reencarnação. Renascerão em qualquer meio familiar terreno onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem, ou bastantes cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor a Deus. Muitos desses espíritos, eles vão se vincular a pais que têm também compromissos com a lei divina e que, por sentirem a necessidade de reparação, irão recebê-los, podendo assim quitar as suas dívidas perante a lei de Deus. São reencarnações que esses espíritos têm a oportunidade de se vincularem pela expiação e não necessariamente pelos laços de amor de vidas passadas. Ou também nós vamos ver
que existem aqueles lares de espíritos já imbuídos do desejo do bem, que recebem esses irmãos com o único intuito de ajudá-los, de oferecer a eles toda a estrutura psicológica, emocional, para que eles possam se encaminhar para Deus e assim redimirem as suas almas. A mulher é tão responsável quanto o homem espiritualmente à face da grande lei, porquanto, antes de ser mulher, ela é, acima de tudo, um espírito que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boa mente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhe são confiadas pela lei do Criador. Ou seja, meus irmãos, o espírito, na sua origem, ele não tem o sexo, porque o sexo é uma formação morfológica que o corpo físico é que determina. Então, o importante é seguirmos em sintonia com a lei de Deus, quer estejamos abrigando corpos masculinos, quer quando estamos tendo a oportunidade de habitar corpos femininos. Precisamos agir no bem, agir com justiça, trilhando sempre a lei de amor. E agora nós vamos ver um departamento que não existia no departamento masculino. Esse internato para moças era a grande exceção do departamento feminino, que era uma espécie de albergue para aquelas que se suicidaram, mas que não tinham compromissos tão graves perante a lei divina. Era uma espécie de educandário modelar para jovens que suicidaram por desequilíbrios sentimentais e desilusões amorosas. Então, era amenizado muita coisa, porque foi, às vezes, um ato repentino por essa desilusão amorosa. Então, elas eram levadas para esse internato de moças. Cursavam a academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher exercer em contato com as sociedades terrenas, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã. Então, como nós podemos ver, meus amigos, essa obra belíssima nos mostra o tempo todo o cuidado do plano espiritual, o cuidado de Maria, a Mãe Santíssima, quando ela pede a Jesus, ao seu filho amado, que ela pudesse ficar cuidando daqueles espíritos que mais sofrem no plano espiritual. Então, ela tem essa colônia que acolhe a esses irmãos que desistem da vida, mostrando sempre que devemos vencer a nós mesmos, que devemos procurar todos os meios de desistir dessa ideia, porque já sabemos que somos espíritos imortais e a perda do nosso corpo físico não resolve o nosso problema. Como vimos no livro, pelo contrário, nós desencarnamos e ficamos perturbados, ficamos arrependidos do ato cometido. Precisamos ter sempre em mente que temos sempre a oportunidade de mudar, que tudo passa e que por hora essa dificuldade que nos surge, que parece ser intransponível, ela também irá passar. E assim vamos chegando ao final da nossa aula, lembrando das palavras de Jesus, quando ele nos diz:
Tenho-vos falado dessas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Que possamos buscar em Jesus esse amigo fiel de todas as horas, buscar essa paz que ele nos oferece através de todos os enfrentamentos que ele teve quando esteve encarnado entre nós. Vamos passar por aflições? Vamos, mas vamos ter a certeza de que Jesus está ao nosso lado, de braços abertos, nos convidando a seguir com Ele, a termos coragem e esperança em nossos corações, porque Ele venceu o mundo e Ele nos dá todas as condições para que nós também possamos vencer a todas as nossas dificuldades. E assim, meus irmãos, convido a todos para que semana que vem possam assistir à última aula do nosso curso Memórias no Suicida, o capítulo 22, intitulado Os Últimos Traços. E assim, nós agradecemos a todos vocês que durante todo esse período acompanhou as nossas aulas, aprendendo um pouco mais sobre essa obra Memórias de um Suicida. Na aula de hoje, conhecemos a dor das mulheres que retornam ao plano espiritual pela porta do suicídio. Vimos a dificuldade que elas enfrentam, mas vimos também espíritos abnegados que as sustentam, que cuidam de cada uma delas, que oferecem inúmeras oportunidades para que elas possam se redimir perante a lei de Deus. E assim, aguardo a todos vocês no chat após a nossa prece. Senhor da vida, nós agradecemos muito, Senhor, por todos esses esclarecimentos e informações e pedimos a Jesus, a Maria Angélica, a Doce Maria, que possamos internalizar todo esse conhecimento para, na hora dos desafios, dos embates de nossa caminhada evolutiva, nos lembrarmos de que somos filhos de Deus e que estamos sempre, sempre muito amparados por esses espíritos superiores. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.